Fala, galera! Falamos de infarto agudo do miocárdio e agora nós vamos falar do infarto que acontece no cérebro, que é o acidente vascular encefálico, né? A gente chama de AVE, é a linguagem correta, mas popularmente a gente acaba falando AVC, né? Vou mostrar para vocês o porquê, tá? Olha aí. Lembra quando eu falei que o infarto pode acontecer em qualquer parte do corpo, sendo uma obstrução de um vaso, é um infarto? Então eu quis mostrar para vocês nessa imagem ali um vaso obstruído, demonstrando, né, que pela localização dele vai ser considerado um AVC. Tá? E hoje a gente chama de AVE, essa nomenclatura, porque a gente passou a considerar que o AVC incluía, né, acidente vascular cerebral, então como se ocorresse só nessa parte aqui, ó, do encéfalo, né, que é o cérebro. O encéfalo é um conjunto, onde ele, o sistema nervoso central, né, então ele está incluindo aqui também o tronco encefálico, o cerebelo, né, a ponte, né, hipotálamo, hipófise, são tudo estruturas do encéfalo, tá? Por isso que hoje a gente chama de AVE. Só que popularmente a gente acaba falando muito AVC, vamos ver que eu me refiro muito como AVC, tenho uma dificuldade imensa de falar AVE, tá? Então, conceito: lesão no encéfalo que pode ser definida por interrupção do fluxo sanguíneo a determinada área do sistema nervoso central, tá? O AVC ele vai ser diferenciado e classificado em dois tipos. Então, ou ele vai ser um AVC isquêmico ou ele vai ser um AVC hemorrágico. Qual é a diferença entre eles? O AVC isquêmico tem uma obstrução de um vaso e bloqueia o fluxo sanguíneo para aquela região, causando isquemia e morte do tecido. Tá? O AVC hemorrágico, ele tem uma obstrução do vaso e leva a um rompimento desse vaso, extravasando sangue, então, no cérebro, tá? Então, olha lá o isquêmico. Ele tem uma classificação dentro do isquêmico, né? Situações que podem acontecer, tá? Então, sendo uma obstrução ou uma redução brusca do fluxo sanguíneo dentro de uma artéria cerebral, tá? Ele pode ser acometido por arteriosclerose de grandes artérias, uma estenose maior que 50% já é considerada, um cardioembolismo, quando tem uma oclusão de um vaso cerebral por êmbolos que estão provenientes do coração, né? Uma oclusão de pequenas artérias, que também pode ser, e aí as sequelas do AVC vão ser de acordo com o local que ocorreu, né, essa obstrução de vaso. Ou pode ser infartos de outras etiologias. Lembra, infarto é uma obstrução de um vaso, então tá falando lá no cérebro, tá? Ou ainda de origem indeterminada. Então assim a gente vai classificar o isquêmico. O AVC hemorrágico, então, que é uma ruptura, né, não traumática de um vaso, mas uma ruptura por uma questão clínica, vai ser classificado em primário ou secundário. Então, o primário é uma ruptura de vasos, de pequenos vasos, cronicamente danificados pela hipertensão arterial, sequelas da hipertensão, olha lá, a doença invisível, tá? O secundário vai ser uma ruptura de aneurismas ou malformações arteriovenosas, né, cerebrais, a anticoagulação oral, drogas antiplaquetárias, né, então ele já tem uma questão mais relacionada a malformações, a aneurismas, a sequelas, né, de outras doenças. Os sinais e sintomas, então. As manifestações do AVC são variáveis conforme a região encefálica que foi acometida pelo dano, né? Mas caracteriza-se fundamentalmente por sinais e sintomas neurológicos focais de início abrupto, ou seja, de uma hora para outra a pessoa passa a apresentar um sinal ou sintoma que a gente consegue identificar, tá? Então olha lá, perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo, né? É muito comum a pessoa estar aqui conversando e do nada, buf, aquela mão cai sobre a mesa, tá? Ou a face, né? Que do nada ela cai. Não é que ela cai a face, tá, gente? É porque o outro lado continua expressivo e o lado afetado ele não se mexe, tá? Dificuldade súbita de falar ou compreender. Perda visual súbita ou de ambos os olhos. Súbita tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação e dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente, tá? A palavra súbita apareceu, súbita é porque tá acontecendo na hora, de uma hora para outra, de repente começou esses sinais e sintomas, então é o que acaba caracterizando muito o AVC, tá? A escala pré-hospitalar para avaliação do AVC chama Cincinnati,
tá? Esse nome é derivado da cidade de origem, né, onde foi desenvolvida essa escala. E ela tem 3 achados físicos que a gente tem que perceber em menos de 1 minuto. A queda facial, a debilidade dos braços, a perda de força motora igual dos 2 lados, e a fala que fica normal, né, aquela fala arrastada, tá? Existem várias divulgações, né? Então eu até coloquei para vocês mais de uma sobre como a gente aprender então quais são esses sinais da escala de Cincinnati, né? Então peça para dar um sorriso, aí a pessoa vai ficar com aquela boca torta. Peça para ela elevar os braços ou te dar um abraço, vai aparecer essa perda da força, né? E repita uma frase, como uma música, e vai aparecer a dificuldade na fala, né? Na hora a gente tem que ligar para um serviço de emergência. Por quê? Porque tempo é cérebro perdido, tá? E assim como o infarto agudo do miocárdio, no AVC a gente tem tempo para entrar com a medicação trombolítica, tá? Que é o que substitui a fibrinolítica lá no infarto, tá? Essa escala tá mostrando a mesma coisa, depois vocês deem uma olhada, mas é só para mostrar também os sinais da escala de Cincinnati. Olha aí o rosto, né, com essa diferença de essa queda facial, tá? Conduta, então, pré-hospitalar, avaliar a cena, solicitar socorro, monitorar os sinais vitais da vítima, né? Realizar exame físico, controlar o tempo de atendimento, porque isso eu vou ter que dizer no serviço de emergência, porque muda a conduta, tá? O transporte para o hospital se não houver trauma, se não tem trauma, enfia no carro e leva. Importante, tempo é um fator determinante para a conduta, tratamento e o uso do trombolítico e prognóstico do paciente, né? Então, quanto mais tempo a gente demora, né, menores serão as chances de tratamentos efetivos para esse paciente. O AVC sempre é uma emergência, tá? E todos devem ir para um hospital, tá? Mesmo que esteja com sintomas transitórios, né? O que é muito importante para quem está junto dessa vítima, né, de AVC, é marcar a hora exata do início dos sintomas, tá? Se não houver essa informação, vai ser a considerada a última vez que o paciente foi visto sem queixas e sem déficits, tá? Por isso que às vezes acontecem umas situações assim, foi encontrado um senhorzinho caído em casa, ele teve um AVC, né? E aí a família fica desesperada, querendo transferir para um outro hospital que tenha mais suporte, né? Fica querendo assim mais atenção e acha que é aquele local que não está ofertando. É que na verdade não tem mais muito o que fazer, ficou muito tempo sem atendimento, né? Então não tinha medicações específicas do AVC, não vale o transporte para uma instituição de alta complexidade, tá? O que é importante? Recomendação então de tempos ideais para o tratamento do AVC em emergências, tá? Tempo no AVC é fundamental, certo? Então, olha ali, ó, desde a admissão até a avaliação médica, ele tem que ter 10 minutos. Esse paciente entra na classificação de risco como vermelho, tá? Da admissão até a tomografia de crânio, tem que ter no máximo 25 minutos. Da admissão até a interpretação dessa tomografia, até 45 minutos. E para infusão de trombolítico, desde que ele entrou no hospital, ele tem 60 minutos, 1 hora. Em 1 hora, esse paciente tem que ter sido avaliado para ele poder começar com trombolíticos, tá? Se passar esse tempo, ele já não vai poder fazer isso. Se tem hemorragia, então, intracraniana, né, se é um AVC hemorrágico, né, a conduta. Sempre nós vamos fazer a escala de coma de Glasgow, lembra? Avaliar o nível de consciência do paciente periodicamente para ver se ele está fazendo perdas de consciência, né, com o tempo. A escala do AVC, né, que é uma padronização internacional, e a tomografia de crânio, sempre. Precisa fazer esses 3 para a gente poder definir, então, o AVC, tá? Conduta padronizada, olha lá, isso em ambiente intra-hospitalar. Então, transferência para o local de atendimento agudo, confirmação do horário do início dos sintomas, para a gente poder definir condutas. Se não sei o horário do início dos sintomas, ele vai parar por aqui, a gente não vai conseguir fazer trombolíticos, tá? Aplicação da escala, tá? Dessa escala internacional ali de AVC. E o protocolo de trombólise, olha lá, trombólise, lise, quebra de trombos, tá? Pacientes em menos de 4 horas e meia do início dos sintomas, desencadear o protocolo de trombólise, né? Então, se eles têm menos de 1 hora, de 4 horas e meia, né, que começou os sintomas, que a pessoa identificou o horário lá na casa da vítima, né, a gente ainda consegue abrir o protocolo de trombólise, tá?
Craniotomia descompressiva, cirurgia, né? Pacientes com infarto extensos em artéria cerebral média e pacientes com diagnóstico de AVC hemorrágico desencadear protocolo específico. Ele tem que ir para cirurgia para tirar esse excesso de sangue, né? Por causa do edema, né? Lembrando que o crânio, né? O cérebro, na verdade, ele tá protegido pelo crânio e o adulto, principalmente, a gente tem essa calcificação aqui, o cérebro não tem como expandir e sofrer edema. Por isso que é necessária a craniotomia, né? Para poder tirar esse edema e tirar esse líquido, porque não tem espaço para fazer expansão. Vai fazer compressão de cérebro, né? O tratamento, então, olha lá o que é o protocolo de trombólise endovenosa. A meta do tratamento trombolítico é dissolver o trombo e restaurar o fluxo sanguíneo na área chamada de penumbra isquêmica, onde ocorreu já uma necrose, tá? Então, de salvar aquela área, tá? A administração do alteplase nas primeiras 4 horas e meia por via endovenosa. Se passar esse tempo, ele já não consegue mais. Desculpa. Vai ser excluído do protocolo de trombólise se o paciente tem uma hemorragia em tomografia, então o AVC hemorrágico já não faz trombólise, né? Porque o trombolítico ele faz uma quebra de trombos, né? Ele é um anticoagulante fortíssimo, assim como os fibrinolíticos usados lá no infarto, né? Então ele vai provocar hemorragia, tem muito mais chance de sangramento, né? Então se o paciente já tem alguma hemorragia ou já é um AVC hemorrágico, ele não vai fazer trombolíticos, tá? Se ele faz uso de heparina, né? Se ele fez uso de heparina nas últimas 24 horas, e a heparina é um anticoagulante, né? Ele também não vai poder fazer uso de trombolítico. Se a pressão arterial dele tiver maior que 185, a sistólica, né? Mesmo após medicações, né? E se ele fez algum procedimento ou cirurgia nos últimos 3 meses, por causa da cascata de coagulação, né? O risco de sangramento desse paciente acaba sendo muito grande e o risco-benefício não compensa. Cuidados de enfermagem, então. Olha lá, no protocolo de trombólise, tá? A dieta vai ficar suspensa, porque ele tem risco de hemorragia e necessidade de intervenção cirúrgica, né? Como ele tem um risco muito elevado, se ele tiver que ir para cirurgia, ele não pode estar com dieta, né? Pelo risco de fazer depois vômito durante intubação, alguma coisa, e ele aspirar. Funcionar 2 acessos venosos periféricos calibrosos. Meus pacientes têm que estar funcionados para qualquer coisa que eu precise, eu tenho como administrar a medicação rapidamente. Monitoração da frequência cardíaca e oximetria contínua. Monitoração da pressão arterial de 15 em 15 minutos. A pressão sistólica tem que ser mantida entre 160 e 180. A glicemia capilar tem que ser verificada de hora em hora. E não vai ser realizado qualquer procedimento invasivo nas primeiras 24 horas devido ao risco de hemorragia. Qualquer procedimento invasivo, quer dizer qualquer procedimento, nem sonda nasointeral, nem sonda vesical, não importa o que ele tem, ele não pode fazer procedimento invasivo, tá? Se ele não tem indicação trombolítica, tá? Ele é um paciente que vai ficar excluído do tratamento trombolítico. A dieta vai ser suspensa até a avaliação da capacidade de deglutição, de preferência por uma fono, né? Se ele não tiver a deglutição bem trabalhada aqui, né? Bem garantida, ele pode aspirar a dieta. Vai fazer uso de AS, então, de 100 a 300 miligramas por dia, tá? Se for contraindicado a AS, existem outras medicações, tá? E vai fazer uma enoxaparina ou a heparina não fracionada e mais uma estatina enteral, tá? A estatina enteral são os medicamentos aí para me deu um branco. Colesterol. Tá? Que é para dissolver gordura. A evolução, então, desse caso, né? A evolução do AVC vai ser disfunção de múltiplos órgãos conforme a parte do cérebro que foi afetada, alterações da função cardíaca, levando a arritmias e a infarto, hipertensão, né? Pode elevar bastante a pressão dele, e a hiperglicemia. Depois nós temos aí fatores de risco relacionados, são 10 fatores de risco e por isso uma campanha muito forte, né? A questão do AVC e das doenças cardiovasculares é prevenção, então trabalhar muitos fatores de riscos, que são aqueles clássicos que a gente já conhece. Deem uma olhadinha aí, revisem o material e aí vem a importância da gente educar a população e falar muito sobre esses controles, tá? Dieta, exercício físico, controlar diabetes, né? Evitar tabagismo. Então, são coisas que a gente tem que fazer
um controle rigorosíssimo com os nossos pacientes, familiares e afins. Tá bom, gente? É isso. Foi corrido, mas conseguimos.